e como nós temos tido homens e mulheres que nesse tempo desafiador têm reconhecido que realmente só em Deus há todo o poder e cura. Por que isso tem acontecido? Porque eu creio que homens e mulheres têm tido um compromisso com Deus, têm tido realmente, têm feito valer a pena tudo que eles professam, tudo que eles acreditam, têm feito valer a pena as suas palavras. Nós falamos no nosso último encontro, para nós mulheres, como é desafiador para nós, como a gente fala, e que é importante a gente fazer as nossas palavras valerem a pena, porque nós não estamos aqui nesse tempo que Deus ainda nos deu para gastá-lo ou usá-lo ou aproveitá-lo de forma inútil, de forma errada. Se Deus nos deu esse presente, nós precisamos valorizar esse presente em tudo que nós fazemos. No cuidado com o que nós vamos falar, no cuidado com o nosso tempo com Deus, no cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde, em tudo. Nós precisamos aproveitar e cuidar bem do presente. Como a gente fica às vezes triste, né? Eu falo muito as mães veem muito isso acontecer. Investimos às vezes dinheiro num presente para o nosso filho, para os nossos filhos, e às vezes a gente vê jogado, né? Vê destruído. Principalmente quando eles são pequenos, isso acontece muito. E é compreensível por eles não terem ainda o entendimento. Mas, às vezes, alguns filhos, já com uma idade de entendimento, nós vemos que não dão valor a algumas coisas que nós nos esforçamos para dar. E isso traz tristeza para nós. E acredito que Deus também se entristeça da mesma forma, de ver que suas filhas não estejam aproveitando bem e dando valor certo, o valor que Ele gostaria que fosse dado à vida que Ele tem nos dado, aos dias que Ele tem nos dado. Então, que nós possamos fazer valer a pena isso. E a palavra de Deus, ela pode nos ajudar, ela tem nos ajudado. Nós vamos continuar, então, falando um pouquinho sobre isso. Hoje, nós vamos compartilhar sobre faça valer a pena as suas orações. Eu creio que até quem não tinha o hábito de orar nesse tempo de pandemia resolveu orar. Resolveu fazer tempo de oração, pedir oração, acreditar na oração, porque não vimos e podemos também mostrar a outros que não há outro meio. É a forma que nós nos comunicamos com Deus. Talvez até o dia de hoje, ou até esse tempo, você ainda não tenha tido ainda desenvolvido esse hábito da oração. Porque ainda temos, como a gente brincou aqui no comecinho, né? Ainda tem muitos mitos sobre a oração. Ainda tem muitos paradigmas sobre a oração, a maneira como você tem que falar, o jeito que você tem que se colocar. E a palavra de Deus nos diz que a oração é algo simples. A oração é falar com Deus. É a junção mesmo das palavras, né? Orar, que vem de falar, e ação, agir. Então, é algo que precisamos falar com Deus sobre as nossas atitudes e sobre o que a gente espera que Deus faça e acreditar que Ele pode ou não fazer, porque nós acreditamos que a sua vontade ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, nós precisamos entender isso. Não preciso ter medo de falar com Deus. Se alguma de nós aqui ainda tem esse medo, esse receio, que isso seja dissipado da nossa mente e do nosso coração. Ele é nosso Pai, nós não precisamos ter medo de falar com o nosso Pai. Ele almeja isso, na verdade, ele está esperando que você fale com ele. Para quê? Para ele saber o que está acontecendo com você? Não, ele já nos formou, ele que nos formou desde o ventre da nossa mãe, ele sabe o que acontece com a gente, o que vai acontecer, ele sabe o que vai no nosso coração, mas ele se agrada de nós nos aproximarmos dele para esse bate-papo, para essa conversa. Ele sabe disso. E eu gosto muito de usar os exemplos femininos, apesar de nós sabermos que nem todas aqui têm filhos, mas são filhas, todas somos filhas. E nós sabemos como
os nossos pais se agradam quando nós nos aproximamos para bater aquele papo com eles. Mesmo eles já sabendo o que a gente vai falar. Aquelas que são mães já sabem. A gente às vezes olha para o nosso filho e sabe, está acontecendo alguma coisa. Mas o que você quer falar? Deus é a mesma coisa. Deus sabe o que está acontecendo. Mas a gente se agrada que o filho se aproxime, que abra o coração, porque isso denota confiança, denota segurança. E é isso que Deus também espera de nós. Então, eu nem coloquei aqui como ponto, né, do nosso estudo, mas a gente já pode anotar aí, aquelas que gostam de anotar, para fazer valer a pena as nossas orações, eu preciso me aproximar de Deus, abrir meu coração para Ele. Ele é meu Pai, Ele quer isso. Ele quer que eu me aproxime dEle. Não é o que a gente faz ou o que a gente fala, é sobre o que Jesus já fez por nós. Então, não é o que eu faço que vai dar valor, não é o que eu vou falar que vai dar valor. Isso tem grande importância no processo, mas é sobre Jesus, é sobre o que Deus já nos deu, que foi o Filho dele, é sobre o que o Filho dele fez por nós. Então, tudo é sobre ele. Por isso que nós devemos fazer valer as nossas orações. O tempo que eu tiro, fazer valer é fazer dar valor, é dar valor. É fazer com que aquele momento realmente seja algo valoroso, que eu não posso perder. Eu não posso perder isso. Isso tem valor para mim. Eu não posso perder as minhas orações, o que eu falo para Deus. Isso tem valor. Eu não posso perder isso. Então, nós precisamos ter esse tempo, dar essa importância. Quando sabemos que as nossas palavras, então, estão tendo valor? Quando vemos que elas são atendidas e obedecidas. Da mesma forma é Deus. Eu vejo que Deus, ele vê que o direcionamento dele na nossa vida está sendo valorizado quando eu estou obedecendo, quando eu estou acreditando. Nós também, quando nós vemos as nossas orações atendidas, e até mesmo quando as orações não são atendidas como nós gostaríamos, mas nós vemos a ação de Deus ali, nós vemos o valor daquele momento. Nós entendemos o valor daquele momento. Eu gosto muito de ouvir Deus nos detalhes do meu dia a dia. Então, hoje eu fiquei o tempo todo, até por conta desses imprevistos que aconteceram nessa última semana, né, desde sexta-feira com meu pai, eu pedi para Deus não permitir que eu ficasse desconectada, né? Se eu posso dizer assim, que as minhas emoções, a minha preocupação não atrapalhasse no que ele estava me falando para a gente compartilhar hoje. Então, todo tempo eu estava pedindo, Senhor, eu quero ver o Senhor me dando respostas em tudo que o Senhor já está me mostrando. E eu achei muito engraçado que hoje, claramente, o Espírito Santo falou comigo numa situação. A minha filha ficou na casa da tia dela ontem e ela botou nas stories dela uma pizza enorme. Comendo uma pizza enorme com o primo, dividindo uma pizza. Ok, né? Até aí tudo bem. Não muito bem, mas eu também não podia fazer nada. Eu tenho aprendido, não posso fazer nada, então eu não vou esquentar minha cabeça com isso. Já está lá mesmo, já está comendo, já deve ter até comido, porque depois de bater a foto, já comeu. Aí hoje de manhã ela mandou outra foto para mim, com um pratinho com ovo mexido e um suquinho, que eu acho que deve ser um suco de laranja, não sei, e botando assim, mãe, tô aqui no meu café fit. Aí eu brinquei com ela, é para tirar o peso da consciência da pizza de ontem? Aí ela botou um monte de risos e a gente conversou um pouquinho. Quando eu desliguei, o Espírito Santo falou comigo, olha aí, isso aí é o valor que ela está dando ao que ela está vendo você fazer. Ela pode até ter tido um ato, como eu tenho aqui também, a gente come pizza, a gente come bolo, eu como brownie, como eu comi hoje depois do almoço, sem terrorismo. Mas eu sei o que eu vou fazer depois para poder manter minha saúde. Então, quando eu desliguei o telefone, Deus falou para mim, é o que você tem feito, que tem surtido valor na vida da tua filha.
Ela pode até ter comido a pizza ontem, mas ela sabe o caminho de volta. Então, ela fez o que era certo hoje. Ela sabe o que fazer. E Deus falou ao meu coração. Continue. Mas continue porque tem alguém dando valor. Continue com as suas ações, continue com as suas palavras, continue com as suas orações. Porque estão tendo valor. Está sendo de valor para alguém. E é isso que nós precisamos entender. As nossas orações não podem ser palavras jogadas ao vento, como nós vimos no último encontro. Né? Não podem ser palavras de bom dia, cavalo. Não. As minhas orações são algo precioso, é o meu tempo de conversa com Deus. Não é? Da mesma forma, são as nossas orações, é o meu tempo, é algo precioso, é algo que eu levo para Deus. Então, tudo que eu vejo, que eu levo para Deus em oração, eu me alegro quando eu vejo que está sendo obedecido, que está sendo cumprido, que está sendo feito, e até mesmo que não está sendo feito, mas que eu acredito que é a vontade de Deus. Então, nós temos, às vezes, essa sensação. E eu creio que nesse tempo desafiador, talvez você, e muitas vezes, assim como eu também, eu fiz algumas vezes, eu tive essa sensação, parece que as minhas orações não estão sendo atendidas. Por que nós estamos falando de oração hoje? Eu não tenho a receita de uma oração para ser atendida. Eu também não sou atendida em todas as minhas orações da forma como eu gostaria. Então, eu não estou aqui para compartilhar com você porque eu sou a sabe-tudo, mas porque o Senhor tem falado comigo e eu acho importante nós compartilharmos. Quantas vezes eu já pensei isso também? Será que Deus não está me ouvindo? Ou então, gente, eu vou orar por isso? Isso é uma coisa tão simples. Será que eu tenho que orar por isso? Será que Deus vai dar importância de eu falar? Às vezes nós temos algumas questões simples do nosso dia a dia e não lembramos de orar. Não lembramos de dar valor à nossa oração. Então, assim como você, eu tenho vivido um tempo desafiador. Mas eu nunca imaginei, meninas, que Deus fosse me dar um presente tão especial, que é de ter mais intimidade com Ele nesse tempo. E eu tenho em alguns momentos eu me pego falando, Senhor, eu estou vendo que, graças a Deus, as coisas estão começando a voltar para o lugar. Em nome de Jesus, logo nós vamos ter a nossa vacina, vamos voltar aos nossos trabalhos, vamos poder sair. Mas em alguns momentos eu já falei, Senhor, e como vai ficar esse tempo que eu estou tendo com o Senhor de tanta qualidade? Porque é o tempo que eu estaria no trabalho. Mas, Senhor, acalma meu coração, fala, olha, para tudo tem um tempo, não é isso que a palavra de Deus diz? Há um tempo para todas as coisas. Então, esse é o tempo que eu estou te dando para você ter mais um tempinho comigo. E aproveitar para aprender como você vai desenvolver melhor o seu tempo. Esse é o tempo que eu estou te dando para fazer isso. Depois eu vou te dar o tempo para você colocar em prática. Porque, veja bem, gente, abrindo parênteses aqui sobre oração. Você colocar em prática, fazer várias coisas, quando você tem tempo para isso, é fácil. O desafio a ser cumprido é você cumprir as coisas sem ter tempo. E você ter que organizar o seu tempo. Você aprender a dar prioridade. Então, o que Deus tem me mostrado nesse tempo é que Ele está me ensinando o que é principal. E quando todas as coisas voltarem, eu vou ter que dar o tempo principal para o que é principal. Então, isso também está sendo muito importante na minha vida, né? No meu tempo com Deus. Então, como eu falei, eu não tenho a receita para fazer valer as nossas orações. Mas assim, quando a gente compra, assim como quando a gente compra um aparelho e vem um manual de instrução, a Bíblia, assim é a nossa vida. A nossa vida, ela também vem com esse manual. Então, a nossa vida, ela tem um manual de instrução também, que é a Bíblia. E às vezes, olha o que Deus falou comigo, às vezes a gente prefere, quando a gente acontece qualquer coisa com a nossa vida, que a gente não esperava, uma enfermidade, um desafio,
Antes de nós irmos lá no fabricante, levar as nossas reclamações para o fabricante, antes de nós abrirmos o manual de instrução para ver o que está lá, qual a orientação, como tem que ligar, como tem que desligar, o tempo que pode ficar conectado, o tempo que tem que desconectar, aonde eu posso ligar, aonde eu não posso ligar, o que eu posso colocar dentro, o que eu não posso colocar. Ao invés de eu fazer isso, não. Eu vou procurar informações e pedir informação para quem também tem o mesmo aparelho que eu. Então, eu vou ouvir a minha vizinha, eu vou ouvir a minha amiga, eu vou ouvir alguém que já passou por uma situação dessa. É errado isso? Não. Você pode compartilhar. Lógica e uma análise sincera e crítica. Você pode compartilhar com uma mulher de Deus, mas você não pode fazer isso antes de ir a Deus. Nós não devemos fazer isso antes de abrir o manual de instrução, antes de levar as nossas reclamações ao fabricante, porque é ele que vai nos dar todo o direcionamento. Então, nós não podemos praticar esse erro. No manual de instruções da vida, na Bíblia, se alguma coisa dá errado, precisamos enviar as reclamações para o fabricante. Às vezes existem interferências que precisam ser removidas. Tem alguma interferência aí, às vezes eu quero falar com o fabricante e tem interferência. Igualzinho quando a gente compra um aparelho que a gente quer reclamar e não consegue falar logo com o fabricante, botam a gente um tempão no telefone, esperando, a gente tem que entrar no site e não consegue. Existem algumas interferências. E olha a interferência que tem também na nossa vida, quando a gente precisa falar com Deus e não consegue ver as nossas orações respondidas, não consegue ter uma conexão perfeita, porque também existem algumas interferências. Isaías 59, o verso 1 e 2, ele vai dizer o seguinte: eu vou usar a Bíblia Mensagem, mas você pode usar a sua também, porque eu tenho estudado muito na Bíblia Mensagem e ela tem uma linguagem muito legal para a gente entender o que Deus quer falar com a gente. Então, interferências que ocorrem no momento que a gente precisa falar com Deus. Olhem, vejam, o braço do Eterno não foi amputado, ele ainda pode salvar. Os ouvidos do Eterno não estão obstruídos, ele ainda pode ouvir. Não há nada de errado com Deus, o erro está em vocês. A vida torta de vocês foi o que se separou de Deus. Seus pecados estão entre vocês e Deus, e ele agora não os ouve. Então, o que pode nos interferir, o que pode dar interferência nas nossas orações, o que pode dar interferência no meu contato com Deus, em entender o que Deus realmente quer da minha vida, exatamente são os pecados. São aqueles pecados que eu me acostumei, são pecados que eu ainda não revelei. Talvez são os pecados diários que eu esqueço de pedir perdão ao Senhor. Eu preciso estar pedindo sempre perdão ao Senhor, para que eu tire, então, as interferências, para que eu tire, então, aquilo que me atrapalha de me conectar com Deus. Somos filhas de Deus, somos filhos de Deus. Nosso Deus é um Deus sobrenatural. E sendo assim, nós também, um Deus sobrenatural, nos dá a condição, somos filhas dele, temos a condição de também agir no sobrenatural. Assim como ele é o Deus sobrenatural. E precisamos entender isso e acreditar nisso. Eu creio que a gente até entende, em alguns momentos a gente não consegue pôr isso em prática. E eu vou compartilhar com vocês uma frase que eu achei incrível. Os filhos sobrenaturais de Deus também precisam aprender como funcionam as leis sobrenaturais, para que não sejam derrubados pelas leis naturais. Aonde nós vamos aprender as leis sobrenaturais? Na palavra de Deus. Então, só na palavra de Deus é que nós vamos aprender as leis sobrenaturais, para que nós não sejamos derrubadas pelas leis naturais, pelas leis da terra, pelas leis dos homens.
Porque a palavra de Deus diz que os principados e as potestades estão no domínio, estão querendo dominar, né? E aí uma luta. Mas nós acreditamos que o Senhor já venceu. Só que nós precisamos saber quais são essas leis, as leis do sobrenatural. Precisamos buscar, então, lá no nosso manual. Então, vamos lá, meninas. Como nós podemos fazer valer as nossas orações? O que Deus tem compartilhado comigo esse tempo é o que eu vou compartilhar com vocês. E eu creio que a partir desse compartilhamento, você vai crescer. Talvez até você já ouça a voz de Deus de outra maneira. Deus traga para você outros direcionamentos além desses. E se você quiser também pode compartilhar com a gente durante a semana, porque aqui não é uma receita, é algo que Deus tem falado comigo e eu tenho aprendido a transbordar, né? Aprendido a mostrar, compartilhar o que Deus tem me dado, não reter nada. Então vamos lá. É tão simples, a palavra de Deus é simples. Nós vamos nada mais, nada menos do que o que Jesus nos ensinou. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Mateus 6, do verso 5 ao verso 15. Nós vamos compartilhar rapidamente, então, como fazer valer as nossas orações. Eu vou ler para vocês, então, a palavra de Deus, Mateus 6, do 5 ao 15. Lembrando que nós estamos eu estou usando a Bíblia e a mensagem, ok? A oração deve ser simples. E quando forem à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show, estão buscando o estrelato. Vocês acham que é assim que eu quero que vocês façam? Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês, e vocês começarão a perceber a sua graça. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiras de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai e Ele sabe o que vocês estão precisando melhor do que vocês mesmos. Com um Deus assim, que as ama tanto, vocês podem orar de maneira simples, deste modo. Nosso Pai do céu, revela-nos quem Tu és. Dá um jeito neste mundo, faz o que é melhor, tanto aí em cima quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivas em 3 boas refeições. Preserva-nos perdoadas em Ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmas e do diabo. Tu estás no comando. Tu podes fazer tudo o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém, amém e amém. Na oração, há uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Por exemplo, você não pode obter perdão de Deus se não perdoa os outros. Se recusar fazer a sua parte, você estará separada de Deus. Claramente essa palavra. Clara, clara, clara. De como eu posso fazer valer as minhas orações. Aqui a palavra de Deus nos mostra exatamente como nós devemos ser e fazer. Mas nós vamos tirar aqui alguns direcionamentos. Então, primeiro, entender que a oração deve ser simples. E em alguns momentos, quando eu estava preparando aqui para o compartilhamento, eu pensei, meu Deus, mas as meninas já ouviram falar isso tantas vezes. Mas o Senhor confirmou no meu coração. Então, eu creio que nós precisamos, em algum tempo, de tempos em tempos, ouvir novamente. A aprendizagem, ela também se dá pela repetição.
E Deus, ele foi muito forte no meu coração que nós estivéssemos lembrando isso. A oração, ela deve ser simples, entender que a oração deve ser simples, mas não simplista. A oração, ela não, simples aqui não quer dizer algo banal, palavras ao vento, palavras que você não sente, não é algo simplista. É algo que venha do seu coração, é algo sincero. Algo que esteja realmente vindo do seu interior, sem você procurar palavras para pensar o que vai falar para Deus. Não, abre o seu coração. Ele sabe já o que você está sentindo, mas ele se alegra com a conversa que você vai ter com ele, com o bate-papo que você vai ter com ele. Eu creio que Deus pensa assim, poxa, que bom que a minha filha acredita em mim, minha filha confia, ela está aqui abrindo o coração dela. Então, se eu tenho medo, eu vou falar, Senhor, eu tenho medo. Se eu estou com dor, eu falo, Senhor, eu estou com dor, Pai. Eu não estou entendendo muito bem isso. Nós não precisamos buscar palavras. Precisamos ser sinceras diante de Deus. Não precisa de ensaio. É de coração e com verdade e com sinceridade. E nós vemos isso muito quando as pessoas estão aprendendo, né, os primeiros passos daqueles que conhecem a Jesus. Às vezes as pessoas ficam com medo de orar. E nós precisamos ajudar a quebrar esse tabu. A oração não é algo que ela tem que se preparar, que tem que ter palavras rebuscadas que às vezes a gente nem entende. Mas ela precisa ser sincera, abrir o coração. Então, entender que a oração deve ser simples. O verso 5, ele diz, e quando orares, não seja como os hipócritas, ou não façam um show, ou não representem, não finjam para Deus. Seja sincero. 2, para fazer as suas orações valerem a pena, vá para onde o Pai está. E aí eu acho muito interessante o verso 2, e eu peguei a outra versão também, o verso 2, desculpa, o verso 6, diz assim, tu, porém, quando orares, entra em teu aposento, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê secretamente, te recompensará. Lá na linguagem da Bíblia, a mensagem, vai falar assim, encontre um local tranquilo e isolado. Eu lembrei muito, essa tarde a gente estava vendo na hora do almoço, estava vendo um filme, eu esqueci o nome do filme, aquele da mãe, que ela é toda doida, né, com os filhos lá, e ela foi entrevistar uma monja, e a monja falando que ela, para ter paciência com os filhos, para saber como lidar, que ela tinha que encontrar um local tranquilo da casa para respirar. E ela, na mesma hora, falou, então já está tudo errado, impossível isso. E isso é para aquelas que têm filho, principalmente os filhos pequenos. É bem desafiador, né? E eu estava na cozinha e eu estava lavando a louça, ouvindo o filme. Eu falei assim, a monja já não deve ser mãe. Essa monja não deve ser mãe. Para mandar a mãe procurar um lugar calmo da casa, a monja não é mãe. Mas é só para abrir um parênteses aqui, porque a Bíblia pede para nós encontrarmos um local. Então, quer dizer que eu só posso orar se eu estiver num local isolado e silencioso? Não. Essa é uma oração, uma orientação de Jesus, porque quando eu busco um local silencioso, um local em que eu esteja sozinha, eu vou ficar mais à vontade. Quando eu busco um local silencioso, eu vou conseguir me conectar de forma melhor com o Senhor. Mas não que eu não possa estar em oração em outros locais, em outros momentos. E aí eu ainda anotei aqui, vá para onde o Pai está, para a presença do Pai. E aonde pode ser essa presença? Se nós temos um Deus onipresente, todos os lugares Ele está. Então, onde você estiver, você pode fazer a sua oração. Você pode se conectar com o seu Pai. Lugar silencioso, né, para nós, para algumas pessoas, até mesmo para quem não tem criança em casa, às vezes fica desafiador. Mas então eu preciso fazer o quê? Ter a minha prioridade, parar e pensar qual é o tempo que a casa fica mais silenciosa.
Qual é o tempo em que eu posso buscar a Deus de forma que eu ouça o Senhor? Eu achei interessante que vá para um local, né, em secreto, que o Pai que está em secreto vai te ouvir. O Pai, ele já está no secreto. O Pai, ele já está lá nos esperando. Ele, em qualquer lugar que você for buscar, ele já está lá. Na verdade, você não precisa procurar um lugar. Qualquer lugar que você buscar o Senhor, ele já está, porque ele é onipresente. Então, aonde você definir o seu tempo é o local em que você vai ouvir a Deus. O importante é você estar diante de Deus e esperar que Ele fale com você também, que você o ouça. Não tem a ver com o local, tem a ver com a presença. Então, não tem a ver com o local que eu estou, tem a ver com a presença de quem está naquele local. E se nós cremos que Deus está presente em todos os lugares, nós sabemos que qualquer lugar vai ser o lugar que eu possa orar. Mas se eu quero me conectar, se eu quero ter um tempo de qualidade, se eu quero ouvir o Senhor, eu preciso então dar prioridade e escolher um tempo para isso. E se eu tenho uma casa muito movimentada o dia todo, eu preciso pensar qual o tempo que eu posso estar mais concentrada com o Senhor, para que Ele possa falar comigo. O Pai, ele já está lá no secreto. Ele já está nos vendo para nos recompensar. Então, nós precisamos, então, ir para onde o Pai está. A decisão é nossa de escolher esse lugar. Nesse tempo de pandemia, que Deus me deu oportunidade, já há um tempo atrás, Deus já tinha me incomodado, e algumas mulheres aqui têm compartilhado comigo que têm procurado fazer isso também, acordar um pouco mais cedo. Gente, isso é uma experiência minha, ok? Se você não faz isso, você não é pior do que eu, e eu não sou melhor do que você porque eu faço isso. Porque eu entendi que esse é o meu tempo. Agora, eu também entendo perfeitamente que uma mulher que sai, trabalha o dia todo, sai cedo, levantar mais cedo do que ela já levanta é um desafio. Então, eu não posso determinar para você o que você vai fazer. Quem vai te dar essa orientação é Deus. Então, nesse tempo de pandemia, eu entendi que Deus, ele me permitiu ter esse tempo de qualidade com Ele. E Ele me permitiu entender a importância não só de me dirigir a Ele, mas de esperar para Ele falar comigo. Porque eu ia para o meu lugar secreto, mas eu nem esperava. Eu ia como um ritual para falar que eu li a Bíblia, para falar que fiz minha devocional, para falar que eu orei hoje. Isso eu posso incluir lá na oração simples, na oração simplista, no caso, né? Naquela que não tem valor. Aquela só para que os outros vejam, só para que os outros saibam. Então, não adianta você levantar 4 da manhã só para falar que levanta 4 da manhã, se na verdade você não está no secreto com Deus. Né? Você às vezes levanta 4 da manhã e bota lá o teu aplicativo da Bíblia, mas começa a ver um monte de mensagem também que abre no WhatsApp, no Instagram, e lá se foi o seu tempo em secreto com Deus. Então, o secreto é você que vai determinar. Não é uma receita minha, é uma orientação. A palavra de Deus nos orienta. E nós precisamos buscar Deus de como colocar em prática essa orientação. Vamos lá, mais rapidinho então. 3, estabeleça um relacionamento com atitudes certas. E hoje, eu ouvindo a mensagem, glorifiquei a Deus, né? Atitude certa com a motivação certa. Então, eu vou estabelecer um relacionamento com o Pai com a motivação e as atitudes certas. Foi o que eu acabei de falar. Para que eu levanto 4h30 da manhã? Para falar aqui no Encontro das Mulheres que eu levanto 4h30 da manhã? Para que eu, sei lá, estou lendo o livro todo da Bíblia? Para falar para os outros que eu leio? Então, qual a motivação? Qual é a minha motivação? Estabeleça um relacionamento com as atitudes e motivações corretas. Você está falando com o seu pai, ele já sabe.
Então, ele já sabe tudo o que está acontecendo, ele sabe do seu coração. Não fique se repetindo, não fique representando. A palavra de Deus, ela vai dizer o seguinte, verso 7, quando orares, não use de vãs repetições, como os gentios que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Nós precisamos estar atentas que repetição é diferente de perseverança. Eu não posso perder a perseverança de estar, por exemplo, hoje eu tenho orado por cura intencionalmente pela cura do meu pai. Então, todos os dias, praticamente, eu me pego toda hora. Senhor, cura o meu pai, coloca a tua mão no corpo. Toda hora eu peço isso para Deus. Perseverança e vãs repetições são diferentes. Perseverança é perseverar na esperança. Eu persevero porque eu tenho a esperança. Eu sei que Deus ele pode atuar ali. E vãs repetições é eu ficar repetindo aquilo sem nem estar lembrando mais o que eu estou falando. Sem dar valor para aquilo. Então, eu não posso ficar repetindo sem dar o valor correto. Sem acreditar. Sem perseverar. Eu preciso estabelecer um relacionamento. Qual a minha motivação para eu todo momento eu estar intencionalmente orando por cura? No meu coração, qual a motivação para isso? Então, Deus já sabe a minha motivação, Ele vê meu coração. Persevere, estabeleça um relacionamento com a motivação correta. Nós já ouvimos sobre isso hoje de manhã. 4. Para que você faça valer apenas as suas orações, acredite que a vontade de Deus é a melhor. O verso 10, ele vai dizer o seguinte, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lá na Bíblia, a mensagem, nós vemos a palavra, eu achei interessante, dá um jeito neste mundo, faz o que é melhor, tanto aí em cima quanto aqui embaixo. Então, assim, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E se eu acredito nisso, se eu acredito que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, eu posso pôr em prática. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós estamos permitindo de coração que a vontade de Deus seja feita, porque eu creio que a vontade dele é a melhor. Então, a partir do momento, se eu acredito nisso, que a vontade de Deus é a melhor, e se Deus me mostrou que eu tenho que fazer algo, é algo que eu posso fazer, porque eu acredito que a vontade dele é a melhor. Então, até mesmo quando Deus nos aponta algo desafiador a fazer, se eu creio nisso, se eu creio que a vontade dele é a melhor, eu preciso fazer e eu posso fazer, porque eu confio, porque eu tenho fé. Então, acredite que a vontade de Deus é sempre a melhor. 5, para que faça valer a pena as suas orações, seja uma mulher satisfeita em Deus. Seja uma mulher satisfeita. O verso 11 vai falar o seguinte, conserva-nos vivos com três boas refeições. E lá na Bíblia, na outra linguagem, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando eu li na Bíblia a mensagem isso, conserva-nos vivos, com 3 boas refeições, eu fiquei pensando, Senhor, para que a gente quer comer mais, né? Se o Senhor já vai me conservar viva com 3 boas refeições, é porque o Senhor sabe o que eu preciso. Eu entendo aí Jesus nos ensinando a satisfação. Eu tenho o necessário, Ele sabe o necessário, Ele sabe o que eu preciso para me manter viva. E eu preciso me satisfazer nisso. O Senhor, Ele sabe os nossos desejos e as nossas necessidades. E Ele contempla as nossas necessidades e contempla os nossos desejos também. Mas, geralmente, o Senhor contempla os nossos desejos quando nós somos mulheres satisfeitas nas necessidades. Então, quando somos satisfeitas, o Senhor nos presenteia com os nossos desejos satisfeitos. Eu vejo que sempre que nós entendemos que aquilo que o Senhor nos dá, dentro das nossas necessidades, nós nos alegramos com aquilo, o Senhor nos dá sempre mais.
Filha, eu estou te dando essa refeição, te satisfez? Então agora eu vou te dar uma sobremesa também. Eu estou te dando aí um sapato, se satisfez? Então agora vamos lá, vai ganhar uma bolsa só por causa disso. E aí é desse jeito. A gente precisa ser satisfeita em Deus. O Senhor, a oração, ela tem valor quando o meu coração ele é completo. E é completo em satisfação também. E então, nesse tópico da satisfação, eu preciso fazer algumas perguntas. Porque às vezes nós nos vemos pedindo muitas coisas para Deus. Então, qual o propósito para o que você tem pedido? E aí a gente volta na mensagem que nós ouvimos hoje de manhã. Qual a motivação do que nós estamos pedindo? Qual o propósito? Para que eu quero mais? Para que eu quero mais roupa? Para que eu quero mais sapato? Para que eu quero mais uma casa? Talvez, eu não sei. Talvez porque eu quero mais um emprego. Qual a minha motivação? Para que eu quero mais dinheiro? Qual a motivação para eu ter isso? O Senhor ele está vendo o nosso interior. E Ele sabe das nossas necessidades. Então, se nós formos mulheres satisfeitas em Deus, Ele vai ver o propósito do nosso coração, Ele vai ver a nossa motivação e Ele vai vir ao socorro tanto das nossas necessidades quanto dos nossos desejos. Verso 6. Simplesmente perdoe, para que as suas orações valham a pena, para que sejam atendidas, para que você veja que está tendo valor, perdoe. Pode ser algo desafiador, mas a palavra de Deus nos manda perdoar. Verso 12. Preserva-nos perdoados por ti e perdoando os outros. Preserva-nos perdoados por ti. Então, todos os dias eu preciso pedir perdão. E todos os dias eu preciso perdoar. Todos os dias eu preciso lembrar de algo ou alguém que eu preciso liberar o perdão e perdoar. Porque à medida que eu perdoo, o Senhor me perdoa também, né? Conserva-nos perdoados, preserva-nos perdoados em ti. E nos dê também a forma certa, nos dê também a atitude de perdoar e de liberar o perdão. Para que as minhas orações fazer valer a pena as minhas orações. Eu preciso, então, 7, volta, enrolei a língua. Estar atenta às minhas atitudes. Estar atenta às minhas atitudes. Entre parênteses, testemunho. Não adianta eu orar, se eu não tiver testemunho, uma vida de testemunho. Verso 13 diz: guarda-nos de nós mesmas e do diabo. Eu achei fortíssima essa linguagem. Guarda-nos de nós mesmas e do diabo. Primeiro, Jesus, ele dá a orientação para nós guardarmos de nós mesmos, do nosso eu, do nosso ego, do que já está em nós e de Satanás. Muitas vezes, as nossas atitudes erradas têm a ver conosco, não tem a ver com o diabo. Tem a ver com a minha intenção, tem a ver com a minha vontade. Às vezes nós damos aí crédito para Satanás para muita coisa que a gente faz, mas tem a ver comigo, com o meu ego. Então, eu preciso fazer valer a pena a minha oração. Guarda-nos de nós mesmos. A palavra de Deus diz lá no verso 13. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é a versão em que a palavra de Deus ela vai nos lembrar aí. Quando eu caio em tentação, eu não caio em tentação só porque alguém me fez cair em tentação. Eu tomei atitudes erradas. Eu dei um passo errado. Tem mais a ver com a minha vontade, com o meu eu. Eu preciso me policiar. Eu falo muito aqui em casa sobre isso com as crianças e eu gosto, quando eu estou ministrando, eu gosto muito de falar isso. Nós aqui falamos muito isso, uns com os outros, né? Não só com os filhos.
A mesma força que eu faço para fazer o certo, para fazer o errado, é o que eu faço para fazer o certo. Então, eu posso fazer o certo, porque eu uso a mesma força para isso. Então, se eu tenho que me esforçar para o certo, eu vou me esforçar para o certo. Porque a palavra de Deus, ela está me orientando a isso. Então, para que eu faça fazer valer as minhas orações, eu preciso dar testemunho. Eu preciso estar atento às minhas atitudes, ao que eu estou fazendo. Você sabe o que é certo, mas não vai falar ou fazer por receio do que vão pensar? Eu pensei muito sobre isso. Às vezes nós sabemos o que é certo e não queremos falar, porque, mas o que eu vou falar? O que vão pensar? Ela vai pensar que eu sou uma chata, ele vai pensar que eu sou um chato. Estou repetindo isso novamente. Para falar a verdade, eu pensei até nisso, sobre essa ministração com vocês aqui. Em falar em algumas coisas sobre cuidados que nós devemos ter com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o nosso corpo. E eu pensei, me questionei, falei, Senhor, vou falar isso de novo. Eu já falei isso, o que vão pensar? Vão pensar que eu estou querendo me mostrar, e algo que o Espírito Santo me falou na hora, algo que essa semana meu esposo falou comigo, e eu ouvi também da pastora Leila, e o Espírito Santo me lembrou. Eu não posso ter domínio sobre o que vocês estão pensando. Então, se eu sei o que é certo, eu não posso deixar de ensinar e deixar de falar. Porque o que você vai pensar, do que você vai receber, é você que tem que conduzir suas emoções e tratar delas. Não sou eu. Eu não vou deixar de ensinar o que é certo e, muitas das vezes, até mesmo trazer uma exortação, porque eu fico com receio do que alguém vai falar, do que alguém vai pensar. O que alguém vai pensar, ela precisa ou ele precisa tratar com Deus. Mas eu preciso fazer o que é certo. Faz parte do meu testemunho. Então, nós precisamos fazer valer as nossas orações através do nosso testemunho, através dos nossos ensinamentos, através do que eu vou fazer. As minhas atitudes, elas falam muito alto. Então, não adianta eu estar só orando pelos meus vizinhos se eu tenho um péssimo testemunho com os meus vizinhos. Não adianta eu estar só orando pelos meus filhos, pelos meus pais, se dentro de casa eu sou uma péssima filha, uma péssima mãe, se eu tenho algumas atitudes erradas. Eu tive uma situação muito desafiadora para conduzir há um tempo atrás, porque eu entrei em contato com uma pessoa, né, uma mãe de uma coleguinha da minha filha, e assim, ela se dirigiu a mim com muito respeito, com muitos jargões cristãos, vamos dizer assim. Amada, né? Vamos sim, glória a Deus e tudo mais. E assim, eu fiquei feliz, eu fiquei tranquila. Eu falei, opa, posso mandar Maria Helena e tal, vai ser tudo bem. Né? A menina pareceu, pela forma com que ela falava, pareceu que tudo bem. E fui levar a Maria Helena para me encontrar e deixar a Maria, que ela ia para um encontro lá com as coleguinhas. E essa pessoa veio, chegou para trazer a filha, e ela teve um comportamento tão contrário a tudo aquilo, a todas aquelas palavras que ela falou comigo ali, que eu não tive reação. A forma com que ela agiu com a filha dela, a forma com que ela agiu com o coleguinha que estava chegando, o que ela falou. E eu, sinceramente, naquela hora, eu tive que deixar a Maria para ir, porque eu já tinha combinado, mas eu voltei orando. Eu falei, Senhor, guarda minha filha, porque ela não me pareceu ser quem eu achei que ela fosse. Apesar de toda a fala evangélica. Então, nós precisamos viver o que nós falamos. Se eu tenho orado, se eu tenho falado, se eu tenho ali adorado, a minha vida deve ser isso. Se as minhas orações não estão sendo atendidas, voltamos lá para Isaías 59, porque os meus pecados estão aí dando interferência. E eu não sei quais são
os seus pecados, eu sei quais são os meus. E a cada dia eu tento colocar e pedir para o Senhor me mostrar, para que essa interferência não tenha interferência nenhuma. Então, nós precisamos estar atenta às nossas atitudes. O verso 13, ele continua: guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Por quê? A minha atitude vai dar brecha para Satanás, então, agir através da minha atitude. Então, começa comigo. Começa com o meu comportamento e com a minha atitude. Ok? Vamos lá, então, para terminar, para fazer a sua oração ou as suas orações valerem a pena. Reconheça que o controle de tudo está no Senhor sempre. O verso 13 continua falando: tu estás no comando, tu podes fazer tudo o que quiseres, tua beleza é fascinante. Amém, amém e amém. E aí, na sua versão, se for diferente da minha, fala o seguinte: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Precisamos crer e reconhecer que, apesar de tudo o que está acontecendo, que pode aos nossos olhos parecer desafiador, triste, realmente temos nos entristecido com muitas famílias, temos chorado, também temos nos alegrado. Tudo está sob o controle do Senhor. Eu preciso confiar nisso, eu preciso crer nisso. Eu preciso reconhecer o controle de Deus em tudo. Porque não adianta eu orar, não adianta nem eu gastar meu tempo lá em oração se eu não acredito que Deus está no controle de tudo. Se eu não tenho fé, se eu não busco ter um bom testemunho, se eu não busco tirar as interferências. Isso tudo faz parte da minha vida, de uma vida de oração. Então, que nós sejamos mulheres que busquemos isso. Busquemos uma vida de oração. Uma vida de oração. Se eu posso ter um tempo separado, ok. Poxa, é show se você puder fazer isso. Sabe? Eu acho demais quando uma mulher, ela consegue fazer isso. Agora, se você não consegue ter um tempo, você não pode deixar de se dirigir a Deus porque você não consegue ter aquele tempo, porque o seu dia a dia é muito cheio, ou porque você está no seu trabalho. Conecte-se com o Senhor. Lembre-se que Ele é onipresente. Onde você for, a presença dEle está. Então, Ele está esperando que você se conecte com Ele. Agora, se você puder dar preferência a um tempo mais calmo, de sozinha, para ouvir falar a Deus, para ouvir a voz de Deus, melhor. É claro que isso vai ser bem melhor para você. Mas busque intencionalmente falar com o Senhor, busque intencionalmente orar e busque intencionalmente fazer valer a pena as suas orações. Para que a gente, então, faça o coração de Deus se alegrar, e eu creio que a gente também se alegre com tudo que Deus está fazendo. Nós vamos orar nesse momento. Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Estamos aí quase 7h30, tá? Quase nosso tempo mesmo de encerrar. Mas eu quero orar com você. Eu quero agradecer a Deus por esse tempo, por cada uma que pôde estar aqui. E eu quero desafiar você que essa semana coloque lá no nosso grupo, pode ser no grupo do WhatsApp, quem gosta de compartilhar lá no seu stories, compartilhe como está sendo a sua vida de oração, compartilhe um versículo que Deus falou à sua vida, compartilhe uma resposta de oração que você teve, que é algo que enriquece, é algo que traz, dá aos outros, testemunha do poder de Deus. A oração é algo fabuloso na nossa vida, é um presente de Deus na nossa vida. O Senhor é o nosso Deus, um Deus tão poderoso, tão grande, mas nos deu o prazer e o privilégio de estar conectado com Ele. Então, testemunhe disso. Então, nessa semana, no nosso grupo, você está convidada, desafiada a colocar lá uma resposta de oração, a colocar o que você tem feito para buscar o seu tempo de qualidade com o Senhor, e nós vamos poder, então, compartilhar. Eu quero orar pela vida de cada mulher que está aqui, pela minha também,
Porque isso tudo que nós estamos compartilhando é o que eu estou aprendendo. Por isso que eu falei que não tem receita. Eu estou compartilhando o que eu tenho aprendido e eu já falei para Deus que eu não vou guardar mais nada, porque eu não sou baú, não guardo mais nada. Então, se Deus botou dentro de mim e falou, transborda, eu arrumo um jeito de transbordar. E eu quero que vocês façam a mesma coisa. Façam a mesma coisa. Encham-se de Deus, da palavra de Deus, de adoração e não perca as oportunidades. Se você tiver uma oportunidade, transborde o que Deus está falando com você. Porque esse é o tempo que Deus tem nos dado muitos meios para fazer isso. Então, não perca as oportunidades de transbordar o que Deus tem feito na sua vida, ok? Vamos orar? Paizinho, muito obrigada por esse tempo. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão grande, o Deus que criou o universo, Deus criou todos os seres humanos, tudo que tem e tudo que nós somos, o Senhor criou, mas o Senhor disponibiliza, Senhor, seu tempo a nós para estarmos em oração, para estar em conexão com o Senhor. Obrigada, meu Deus, que o Senhor está ali, ó, esperando. O Senhor já está no nosso secreto. É só nós irmos lá, porque o Senhor já está nos aguardando. Obrigada, Pai, por essa oportunidade. É um privilégio para nós mulheres, sabermos que a hora que nós falarmos com o nosso Pai, Ele está nos ouvindo. Pai, direciona cada uma de nós aqui debaixo da Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Pai. Nos mostra o que nós precisamos melhorar para que possamos fazer a nossa vida valer a pena de verdade, para que o Senhor possa olhar para cada uma de nós aqui e falar, uau, aquela ali está aproveitando muito bem o presente que eu dei para ela. Senhor, muito obrigada por cada uma de nós e que a gente possa fazer valer o nosso tempo com o Senhor durante essa semana, durante o final desse dia e durante todo o tempo que o Senhor ainda está nos dando. Nós agradecemos por esse tempo, te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.